Olá você que está assistindo, meu nome é Roger Lucas e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal As Águias Brasil. Já fazia tanto tempo que eu não postava vídeo aqui no canal, poxa vida, ué, faz tempo mesmo, hein? Eu primeiramente já vou logo me desculpando por eu ter ficado tanto tempo sem postar vídeo aqui, porque eu tive outras situações para resolver, eu tive outros compromissos para cumprir, e infelizmente eu tive que dar um tempo no canal, mas agora que eu estou de volta, por que não voltar de uma maneira bem triunfal, contando a história desse maravilhoso game que é tão importante para a franquia e é um dos jogos que mais importantes e mais divertidos e até lembrados pelos fãs da franquia Assassin's Creed. Este que é Assassin's Creed 2. Nossa, esse é um jogo muito importante. Nesse vídeo eu trato de explicar os detalhes da história desse game, sobre o novo protagonista e o que aconteceu com os acontecimentos do primeiro jogo, que é continuado aqui nesse jogo e é explicado de uma maneira bem interessante de se acompanhar. Então, desde já, eu agradeço a você por estar aqui nesse vídeo e agradeço a você que vai acompanhar tudo que for dito aqui. Então, eu já peço logo a você que se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos que eu postei posteriormente. Postei muita coisa interessante, não só de Assassin's Creed 1, mas também em breve terá mais vídeos contando sobre a história desse game. Então, pessoal, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo, porque tem muita história para contar, pessoal. Então, vamos lá para a história. A história de Assassin's Creed 2 começa exatamente de onde parou a história de Assassin's Creed 1, com Desmond vendo os símbolos estranhos na parede do seu quarto através da visão de águia. Depois de um tempo, Lucy Stillman aparece, com as roupas manchadas de sangue, e manda Desmond ir com ela. Desmond pergunta o que está acontecendo e ela afirma que ambos não têm muito tempo e que ele deveria entrar no Animus imediatamente. Desmond obedece e entra no Animus 1.0 mais uma vez. Enquanto a simulação carregava no corredor da memória, Lucy transfere os dados de Desmond Miles, o indivíduo 17, e de um tal de indivíduo 16 para uma memória externa. Após isso, a memória carrega, mas dessa vez não é para ver Altair, e sim para ver o nascimento de um bebê, e esse bebê era ninguém menos que Ezio Auditore. Ezio Auditore da Firenze! Lucy encerra a memória e manda Desmond segui-la. Durante a fuga, ambos acabam enfrentando alguns guardas da Abstergo enquanto ela explica que Vidic e os Templários eram só parte do problema. Após lidar com os guardas, Lucy esconde Desmond no porta-malas de um carro e ambos fogem. Depois de um tempo, os dois chegam em um galpão industrial gigante. Lucy explica que os assassinos vêm perdendo suas forças a cada dia que passa e que o mapa mostrado no final do Assassin's Creed 1 garantiu a Abstergo a localização das outras peças do Éden. Lucy diz também que vai ajudar Desmond a se tornar um assassino o treinando, usando as habilidades cedidas pelo efeito sangramento. Desmond aceita ajudar e Lucy agradece. Lá, eles encontram mais dois assassinos, Shawn Hastings e Rebecca Crane. Shawn é um talentoso programador e hacker que auxilia os assassinos lidando com orientações táticas e informações sobre um determinado alvo. Rebecca Crane, assim como Shawn, também é uma talentosa programadora e hacker que auxilia os assassinos em missões de campo, lhes dando orientações táticas e informações sobre um determinado alvo. Após as apresentações, Lucy entrega a Rebecca um núcleo de memória retirado do Animus 1.0. Rebecca apresenta a Desmond o Animus 2.0, um Animus desenvolvido pela própria Rebecca, que segundo ela, era mais rápido, avançado e moderno do que o que tem na Abstergo. Após Desmond ter conhecido todos e ter tido uma boa aula sobre como é a Irmandade e como eles trabalham, ele se senta no Animus e Rebecca o conecta na máquina. Depois de algumas orientações cedidas pela própria Rebecca, a memória finalmente é carregada.
A simulação carrega no ano de 1476 na cidade de Florença, com o jovem Ezio Auditore, que na época tinha 17 anos. Ezio havia se metido numa briga de gangue com Vieri de Pazzi. No meio da briga, Frederico Auditore, irmão mais velho de Ezio, apareceu para ajudar. Ao perceber que estava levando uma surra, Vieri recua com os seus capangas. Ezio vai atrás, mas é impedido por seu irmão por causa dos ferimentos que Ezio sofreu no rosto. Após saquear uma grana, ambos vão até o médico para tratar dos ferimentos. Ambos apostam uma corrida para uma torre para refletir sobre a vida que tem. Federico ordena que eles voltem para casa, mas Ezio resolve ir até a casa de Cristina Vespucci para, abre aspas, passar a noite com ela. Ezio a encontra e faz o que sabe fazer de melhor. Ezio era bastante mulherengo. Observem. Ezio. Ezio foge da casa de Cristina e finalmente volta para sua casa, dando de cara com o seu pai, Giovanni Auditore, um rico e próspero banqueiro de Florença. Giovanni briga com seu filho por causa das coisas que fez na noite passada, mas logo o perdoa. Giovanni manda Ezio entregar algumas cartas a Lorenzo de Medici, e após Ezio ir até a casa dele e ter descobrido que ele não estava na cidade, Ezio retorna informando ao seu pai sobre a ausência de Lorenzo. Junto com Giovanni estava Umberto Alberti. Por ordem de seu pai, Ezio ajuda o restante de sua família, começando pela sua mãe, Maria Auditore. Ambos conversam um pouco sobre o pai de Vieri, Francesco de Pazzi, que seria julgado por assassinato, e Giovanni iria depor contra Francesco. Após chegarem no local indicado, Ezio conhece ninguém menos que Leonardo da Vinci. Olha só que coisa, hein? Hello, Leonardo. Madonna Maria. This is my son. Depois de ter ajudado a mãe, Ezio fala com a sua irmã Cláudia Auditore, que demonstra profunda tristeza por ter sido traída por seu prometido Dúcio. Ezio vai atrás de Dúcio e o encontra, lhe dando uma surra na sequência. Ezio, my friend. Ah! Ma che ti piglia? You insult my sister. Ao retornar para casa, Ezio encontra seu irmão Petruzio Auditore. Petruzio pede para Ezio recolher algumas penas que estão nos arredores da cidade. Após pegar algumas penas, Ezio pergunta para que tudo aquilo, mas Petruzio não revela. Dias se passam e Ezio encontra seu pai em seu escritório. Giovanni ordena que Ezio pegue 2 mensagens e entregue para 2 contatos na cidade. Ezio encontra esses 2 contatos e um deles diz que os auditores deveriam se mudar imediatamente naquela noite. Ezio retorna para sua casa e se depara com ela completamente revirada. Annetta, uma das empregadas da casa, diz a Ezio que os guardas invadiram a casa e levaram Giovanni, Frederico e Petruzio. Após ter encontrado sua mãe e irmã, Annetta leva ambas para a casa de sua irmã, enquanto Ezio vai para a prisão ver seu pai. Após escalar a torre de uma das celas, Ezio encontra seu pai. Giovanni manda Ezio ir até o seu escritório para abrir uma passagem secreta, pois dentro dessa passagem havia um baú com uma carta e alguns documentos que deveriam ser entregues a Umberto Alberti. Ezio volta ao escritório do pai, abre a tal passagem secreta e encontra o tal baú. Dentro deste baú havia uma abraçadeira, uma lâmina quebrada, um pergaminho, uma carta, uma espada e uma roupa branca com capuz muito bonita. Por algum motivo, Ezio veste a roupa, se arma com a espada e a abraçadeira e guarda consigo o pergaminho e a lâmina. Observem. Com muita pressa, Ezio vai até a casa de Umberto e lhe entrega a tal carta. Umberto explica a Ezio que aquela carta continha evidências de uma conspiração contra a cidade de Florença e contra a família Auditore. Esta carta seria usada para inocentar seu pai e seus irmãos. Observe que dentro da casa de Umberto há um homem encapuzado muito misterioso.
Guarde a imagem desse cara, hein? Porque ele é muito importante para a história do jogo. Ezio agradece a ajuda e vai embora. No dia seguinte, Ezio vai até a praça da cidade para assistir ao julgamento. E ao chegar lá, se depara com o seu pai e seus dois irmãos já sendo condenados à forca por Umberto Alberti. Ezio tenta impedir que o pior aconteça, mas já era tarde. Giovanni, Federico e Petruzio são enforcados em praça pública acusados de traição e conspiração. You dare! You are the traitor, Roberto, and one of them! You may take our lives this day, but we will have yours in return, I swear! We will! Ezio avança contra Umberto, mas é impedido pelos guardas, e sem opções, ele foge. Ezio agora é o homem mais procurado de Florença. Depois de um tempo, Ezio se encontra com Annetta, e após ela lhe indicar um local seguro, ele vai até lá. Chegando no local indicado, Ezio vê que o lugar é um bordel, e após conhecer Paola, a dona do prostíbulo, a anfitriã ensina ao jovem Ezio a habilidade de furtar e a ser discreto, se esconder em plena vista. Após isso, Paola orienta Ezio a encontrar Leonardo da Vinci, pois ela garante que ele pode consertar a lâmina oculta de seu pai. Ezio encontra Leonardo e pede para ele consertar a estranha arma, e após Leonardo ter dado uma boa lida no pergaminho, ele enfim conserta a lâmina. Ezio agora tem uma Hidden Blade. Em seguida, um guarda bate na porta querendo saber informações sobre Ezio Auditore, chegando até a espancar o coitado do Leonardo. Ezio chega sorrateiramente e o mata com a sua nova arma, com a sua lâmina oculta. Depois de alguns agradecimentos, Ezio retorna ao bordel e Paola lhe dá a localização de onde Umberto estará. No dia seguinte, Ezio vai ao local indicado e encontra Umberto conversando com Lorenzo de Medici. O rapaz se mistura à multidão e consegue pegar o seu alvo desprevenido, o esfaqueando-o várias vezes violentamente na frente de todos. The Auditori are not dead! I'm still here! Me! Ezio! Ezio Auditore! Ezio foge, despistando os guardas e retornando ao bordel. E após Paola o orientar a arrancar pôsteres com o seu rosto, subornar arautos e matar os acusadores urbanos, Ezio finalmente reencontra sua mãe e sua irmã, lhes dando a trágica notícia sobre o seu pai e irmãos. Bentornato, Ezio. Were you successful? Yes. Madre? Ezio! Where have you been? They wouldn't let us leave. And Mother, oh, she hasn't spoken a single word since we left the house. Father will need to sort things out. Where is Father? And Federico? And Petruccio? Something's happened. What do you mean? No, it's impossible. Claudia, No. I did everything I could, Piccina. Após conseguirem se desviarem da atenção dos guardas, os três deixam Florença e vão para Monteriggioni, que é onde Mario Auditore, irmão de Giovanni e tio de Ezio, mora. Depois de uma longa caminhada até a Toscana, o trio é surpreendido por Vieri de Pazzi e seus capangas, que armaram uma emboscada contra Ezio e sua família no caminho até a cidade. E após atacar os auditores, o mesmo é surpreendido por um grupo de mercenários que ajuda Ezio e as duas mulheres, forçando Vieri a fugir com o rabo entre as pernas. Após a confusão, o líder dos mercenários se revela. Era ninguém menos que Mario Auditore, o tio de Ezio. Don't you recognize me? It's a me, Mario! Uncle Mario? No caminho até a cidadela de Monteriggioni, Ezio explica tudo o que aconteceu em Florença. Tio Mario fala sobre a cidade e após apresentar a mansão dos auditores, Mario diz que eles, entre aspas, começarão o serviço.
Mas Ezio fica confuso e pergunta o que eles começarão. É neste momento que tio Mario percebe que Ezio não sabe a verdade sobre o seu pai e sobre a sua família. Mario lhe dá um pouco de dinheiro e ordena que ele compre um conjunto de armas e armaduras, pois o que ele chama de trabalho tinha que começar. Após uns dias na cidade, Ezio faz o que Mario pediu e treina um pouco de combate corpo a corpo com o tio, aprendendo como atacar, se defender e se esquivar. Enquanto Ezio treinava, Mario revela ao Sombrio a verdade sobre seu pai, sua família, sobre os assassinos e sobre os Templários. Depois de um tempo de treinamento, ambos discutem porque Ezio queria ir embora, e após o mesmo ir atrás do tio, os mercenários informam a ele de que Mario e alguns mercenários foram para San Gimignano dar cabo de Vieri de Pazzi. Ezio viaja para San Gimignano e encontra seu tio, e após ambos se entenderem e se desculparem um com o outro, eles começam a planejar como entrar na cidade e a atacar o exército de Vieri. Após alguns confrontos, Ezio encontra Vieri, Francesco e Jacopo, todos da família Pazzi, na presença daquele homem encapuzado estranho, planejando alguma espécie de atentado contra alguém. Vieri é alertado dos ataques dos mercenários do tio Mario e parte para o ataque, planejando acabar com o tio Mario e Ezio de uma vez por todas. Ezio aproveita e confronta Vieri, o matando na sequência. Para a raiva de Ezio, Vieri não revela nada ao seu assassino. Tio Mario revista Vieri e entrega a Ezio uma carta contendo informações sobre outros conspiradores e sobre o espanhol, cujo nome é Rodrigo Borgia, um dos homens mais poderosos da Europa e grão-mestre da Ordem dos Templários. Ao voltarem para Monteriggioni, tio Mario mostra a Ezio um mural contendo outros pergaminhos, estes que se chamam Páginas do Códice. Mario revela a Ezio que há cerca de 30 páginas do Códice espalhadas pela Itália e que alguns podem estar nas mãos de seus alvos templários. Ele diz também que essas páginas, além de formarem um mapa, foram escritas por Altair enquanto ele estava em posse de uma maçã do Éden. Mario revela ao sobrinho que as páginas do Códice, além de falarem sobre a Irmandade no geral, sobre os Templários, sobre a primeira civilização e sobre as peças do Éden, falam também sobre um mistério escondido debaixo da terra. Ezio garante ao tio que vai continuar o trabalho do pai e vai encontrar todas as outras páginas do Códice para que Leonardo da Vinci as traduza e que os assassinos as utilizem da melhor maneira possível. Após Ezio falar com Cláudia e com o arquiteto para as melhorias da cidade, tio Mario mostra a Ezio o santuário, construído para honrar a memória da Irmandade e proteger os seus segredos. Em volta, há 7 estátuas, cada um representando um assassino de uma época diferente que lutou para proteger a liberdade da humanidade, sendo que a estátua de destaque é a de Altair, contendo um conjunto de armaduras ao seu redor. Mario explica que há criptas espalhadas pela Itália e que dentro delas há chaves referentes às outras estátuas que podem abrir o cofre da armadura. Dois anos se passaram e Ezio estava de volta a Florença. Ele vai atrás de Leonardo da Vinci, pois ele é a única pessoa competente para decifrar as páginas do Códice. Ambos conversam e Leonardo, além de ter decifrado algumas páginas, construiu uma outra Hidden Blade de acordo com as orientações descritas nos códices e ainda botou Ezio para treinar novas técnicas de assassinato contidas na página. Seguindo a dica de Leonardo, Ezio vai atrás de um homem misterioso chamado La Volpe, e após perseguir um ladrão, Ezio o encontra. La Volpe revela saber tudo sobre Ezio e o ajuda a encontrar Francesco de Pazzi, pois ele acredita que o alvo estará em uma igreja numa reunião com emissários vindos de Roma. Ambos chegam à igreja e La Volpe mostra a Ezio como adentrar as catacumbas e criptas subterrâneas espalhadas pela cidade. Ezio encontra uma passagem secreta da igreja que dá acesso a uma catacumba que possivelmente foi usada por assassinos há centenas de anos atrás. Após confrontar vários guardas e passar por inúmeras armadilhas, o jovem assassino encontra Francesco em uma reunião com outros homens, todos templários,
planejando o assassinato de Lorenzo de Médici e sua família, com a intenção de derrubá-lo do poder. Após o espanhol autorizar a missão, Ezio procura a saída da cripta. No caminho, ele encontra o túmulo de Darius, e ao pegar a chave do seu caixão, Ezio revela tudo a La Volpe, planejando confrontar Francesco e seus conspiradores no domo, já que todos eles se encontrariam para assassinar Lorenzo e a sua família. No dia seguinte, em meio ao evento, Ezio encontra seu alvo e a confusão começa. No processo, Giuliano de Médici, irmão de Lorenzo, morre brutalmente e Lorenzo até chega a ser esfaqueado pelos outros conspiradores. Observe. No! In nome di Dio! Vi scongiuro, pietà! Nessuna pietà! Cane maledetto! Muori! 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 Your day is done, Lorenzo! Your entire family dies by my sword! Ezio aparece e conteia o ataque, salvando Lorenzo logo em seguida. Enquanto a cidade entrava no verdadeiro caos, Ezio encontra Francesco de Pazzi no Palácio della Signora e o confronta. E após uma baita de uma perseguição e uma grande discussão para esclarecer o porquê que ele estava envolvido na morte de seu pai, Ezio se sai melhor na luta contra Francesco, e o assassino desfere o golpe fatal. Libertà! 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 Popolo e libertà! Libertà! Francesco? Alguns meses se passam e Ezio e Lorenzo conversam um pouco sobre suas famílias e sobre o atentado contra os Médici naquele dia. Lorenzo diz que Jacopo não estava sozinho e dá o nome de mais 4 conspiradores: Antonio Maffei, Francesco Salviati, Stefano da Bagnoni e Bernardo Baroncelli. Ao se despedirem, Lorenzo dá a Ezio uma página do Códex retirada dos arquivos de Francesco. Após Leonardo ter traduzido mais uma página do Códex e ter modificado a Hidden Blade do Ezio para inocular veneno, Ezio volta a Monteriggioni para avisar sobre os conspiradores da família Pazzi ao tio Mario, para dizer qual é o seu plano e caçar cada um deles. Com a ajuda dos mercenários, Ezio vai atrás de cada um dos seus alvos e mata um por um até conseguir a localização de onde Jacopo estará. Após matar todos eles, o assassino vai ao local indicado mencionado por cada um dos seus alvos e encontra seu alvo tentando se explicar o espanhol. E após uma baita de uma repreensão, Jacopo é severamente punido. Olha, observe como é que ele foi punido, gente. Percebam. Forbid you Venetian scholar armament. We put our faith in your family, and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's all right. I do. No. Please. Don't. Please don't what? I can fix this. Spare me. No. What a mess. So
so sorry. O espanhol sabia que o assassino estava lá, e após dizer um pouco de seus planos, ele manda seus guardas o matarem, mas Ezio foi mais sagaz e matou todos os guardas, e em seguida, Jacopo. Mais 2 anos se passaram e Ezio é condecorado por Lorenzo de Médici por ter acabado com a influência da família Pazzi na região de Florença. Com novos alvos a caçar, Ezio vai para Veneza. No caminho, encontra Leonardo da Vinci pregado no meio da estrada, e após ajudá-lo com a sua carroça, ambos são perseguidos pelos guardas templários enviados por Rodrigo Borgia. Com muita habilidade na carroça e com os cavalos, Ezio e Leonardo acabam entrando em uma perseguição junto com os agentes templários, e no maior estilo Mad Max, Ezio consegue despistar cada um deles, empurrando os penhasco abaixo. Por conta da perseguição que acabaram se envolvendo, ambos acabam parando na cidade portuária de Forlì. No caminho, Ezio ajuda Caterina Sforza, que lhe recompensa com uma passagem para Veneza. A simulação é encerrada e Desmond é orientado por Lucy a treinar suas habilidades usando o efeito sangramento adquirido no Animus. Durante o treinamento, Lucy explica um pouco mais sobre as longas sessões que o indivíduo 16 sofreu no Animus e sobre os desenhos que ele deixou tanto na Abstergo quanto na projeção virtual da Itália nas suas memórias, e que Desmond deveria encontrar esses desenhos e decifrar seus enigmas. Ele também comenta que as páginas escritas por Altair revelam algum tipo de mistério escondido na Itália, envolvendo 2 peças do Éden e um tal de profeta. Quando Desmond termina seu treinamento, ele começa a ter fortes alucinações, ao ponto de desmaiar. Ao abrir os olhos, ele estava revivendo novamente as memórias de Altair, sem sequer estar no Animus. Altair, nesse sonho ou nessa memória, estava perseguindo uma mulher misteriosa, e ao chegar no topo de uma torre, a mulher em questão é a mesma mulher que protegeu Robert de Sable nos acontecimentos de Assassin's Creed 1, chamada Maria Torpe. Ao alcançar a mulher, Altair dá uns pegas nela, deixando ela grávida posteriormente. Desmond acorda do transe e se prepara para mais uma sessão no Animus. E ao reviver a memória, já havia se passado 1 ano e Ezio e Leonardo finalmente chegaram a Veneza. Após conhecerem a cidade e a nova oficina de Leonardo, Ezio vai até o Palácio della Seta, e ao chegar lá, se depara com um grupo de ladrões que estava tentando invadir o local. Uma mulher do grupo acaba sendo flechada na perna por não ter conseguido subir as paredes do palácio, e ao cair de uma altura considerável, ela pede ajuda a Ezio, e ele a escolta até a guilda dos ladrões da cidade. O líder do grupo, Antônio de Magianes, aparece e ajuda a tratar os ferimentos da mulher chamada Rosa. Após cuidarem dela, Antônio diz saber tudo sobre Ezio e se oferece a ajudar, oferecendo seus recursos em troca de alguns favores do assassino. Ezio visita Antônio na sua guilda e aceita ajudar o seu grupo de ladrões para invadir o palácio, pois assim o assassino poderia chegar ao seu próximo alvo, chamado Hermílio Barbárigo, que morava no palácio. Após cumprir vários favores aos ladrões e treinar novas habilidades de escalada, os ladrões estavam prontos para realizar a primeira etapa do ataque, que consistia em derrubar alguns arqueiros e colocar os ladrões no lugar. Ezio, usando as novas habilidades ensinadas por Rosa, consegue invadir o palácio e matar Hermílio Barbárigo. Os ladrões de Veneza agora estavam no controle do Palácio della Seta. Sorry, I couldn't resist. Mais um tempo se passa e Ezio agora tinha Carlo Grimaldi como seu próximo alvo.
Ezio encontra Carlo conversando com um homem estranho chamado Silvio Barbárigo e o persegue até uma praça, onde mais 2 templários, Marco Barbárigo e Dante Moro, aparecem e noticiam a morte de Emílio pelas mãos de um assassino. Ao andarem mais um pouco, o espanhol aparece e decide mais uma ordem de assassinato, dessa vez ao Dote Montênico, para que Marco Barbárigo fique em seu lugar. Ezio avisa Antônio sobre os planos dos Templários e ambos planejam adentrar o Palácio do Cali para impedi-lo, mas ao perceberem que seria impossível adentrar o local por meios tradicionais, Ezio resolve apelar para uma das invenções de Da Vinci, uma máquina voadora. Após Ezio testar a máquina diversas vezes, o assassino, com a ajuda dos ladrões, voa até o palácio e consegue entrar nas suas instalações, voando através das fogueiras que os ladrões montaram na cidade. Assim, o Ezio poderia voar por uma longa distância, mas já era tarde demais, pois o Dote Montênico já havia sido envenenado. Ezio vai atrás de Carlo e o mata. Stop! Signore, don't drink that! You are too late. The Doge is dead. What? Carlo? Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Assassino! Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead! You killed me? You killed me? 6 anos se passaram e Ezio, por conta da morte do Dote, é agora o homem mais procurado de Veneza. Ele pede ajuda a Leonardo para que ele traduza mais uma página do códice. Leonardo traduz a página e, através dela, constrói uma arma de fogo acoplável à lâmina oculta do Ezio. Usando uma máscara para não ser reconhecido, Ezio vai atrás da irmã Teodora, uma freira dona de um bordel de Veneza. Após conseguir a localização de Mario com a freira, Ezio vai atrás de uma máscara específica que o ajude a entrar na festa onde seu alvo estará. E após conseguir a máscara, através de várias competições e entrar na festa, Ezio mata Marco Barbárigo com a nova invenção que Da Vinci criou a ele, usando a pistola. Ainda no mesmo ano, Ezio conhece Agostino Barbárigo, que apesar de ser irmão de Marco Barbárigo, não é um templário e ainda ajuda o assassino a derrubar Silvio Barbárigo e Dante Moro do comando militar da cidade de Veneza, oferecendo-lhe um exército de mercenários comandado pelo mercenário Bartolomeu Daviano. Ezio vai atrás de Bartolomeu e o resgata da prisão. E após ambos se conhecerem de uma maneira bem sutil, eles planejam matar Silvio e o seu chacal, botando os mercenários para lutar na cidade contra o exército local, enquanto o caos se instala ao mesmo tempo. Eles executam o plano e confrontam Dante. Ao verem que estavam perdendo, os templários fogem, mas Ezio os alcança, matando os dois de uma vez. Antes de morrerem, Dante revela que estavam saindo de Veneza e indo para o Chipre. What's happened here? Why the boats? I thought you saw the Doge's seat. Just a distraction. We were meant to sail. Sail where? I'll never tell. Cyprus is their destination. They want... Non temete l'oscurità. 2 anos se passam e Ezio se encontra confuso por estar tão perto do fim e mesmo assim não entender por que seus familiares morreram. Leonardo aparece e eles conversam um pouco sobre as páginas do códice. Leonardo diz que quando unidas, as páginas formam as seguintes frases: o profeta aparecerá quando o segundo fragmento for levado à cidade flutuante, apenas o profeta a pode abrir e 2 pedaços do Éden. Ao pensarem um pouco, eles ligam os pontos. A conspiração contra os Auditori, contra a família dos Médici
o assassinato do Doge e a viagem para o Chipre eram tudo parte de um plano. Os Templários, através das páginas do Códice, planejavam encontrar essa tal câmara secreta escondida na Itália, e a viagem para o Chipre era para encontrar um dos pedaços do Éden e trazê-los à Itália. E quem abriria essa tal câmara seria o espanhol Rodrigo Borgia na presença de um profeta, na qual eles deduziram que esse profeta estaria nas mãos de Rodrigo Borgia ou dos Templários em si. Ezio vai atrás do navio que havia acabado de chegar do Chipre. O assassino encontra a embarcação e vê seus tripulantes carregando uma carga muito estranha. Ezio mata um dos guardas e se disfarça, carregando a misteriosa caixa até o espanhol. Ezio mata os outros guardas e cobra explicações de Rodrigo Borgia, e é nesse momento que o espanhol se diz ser o profeta, e que dentro da caixa havia uma peça do Éden, mais precisamente uma maçã do Éden. Depois de algumas provocações, ambos acabam se enfrentando, batalhando bravamente, e durante a batalha, Mário, La Volpe, Bartolomeu e Antônio aparecem para ajudar na luta. Ezio fica espantado e se pergunta por que eles estavam ali e o que eles estavam fazendo. Ambos também acabam se perguntando a mesma coisa para Ezio, mas sem muitas explicações, todos eles acabam batalhando contra o Templário. Rodrigo Borgia, percebendo que estava perdendo a luta, acaba fugindo com o rabo entre as pernas. E então, todos os amigos de Ezio, que o ajudaram durante todo esse tempo, aparecem e revelam-se serem assassinos também. Mário explica que todos eles lhe ensinaram diversas habilidades para que Ezio estivesse preparado para entrar na Irmandade. O mentor da Irmandade, ninguém menos que Nicolau Maquiavel, revela que Ezio é o profeta que eles tanto procuravam e que tanto as páginas do Códice mencionam. Todos eles se reúnem no alto de uma torre e fazem uma cerimônia de iniciação para Ezio, que a partir daquele momento passou a ser um membro da Irmandade dos Assassinos. These are the words spoken by our ancestors that lay at the heart of our creed. Where other men blindly follow the truth, remember, Nothing is true. where other men are limited by morality or law, remember, Everything is permitted. we work in the dark to serve the light. We are assassins. Nothing is true. Everything is permitted. It is time, Ezio. In this modern age, we are not so literal as our ancestors, but our seal is no less permanent. Are you ready to join us? I am. This only hurts for a while, brother. Like so many things. Benvenuto, Ezio. You are one of us now. Come, we have much to do. Bom galera, é o seguinte, a versão base que eu joguei não tem as sequências 12 e 13, ela pula da sequência 11 direto para a sequência 14, que é a última sequência. Os acontecimentos dessas duas sequências não interferem diretamente na história do game, digamos que é apenas um complemento adicional pago. Basicamente o que acontece é o seguinte, Rodrigo Borgia tornou-se Papa Alexandre VI em 1492 e Ezio perdeu a maçã do Éden duas vezes, um para os irmãos Ossi na Batalha de Forli e outro para Savonarona. Mas Ezio, com toda a sua foderice, conseguiu recuperar a maçã e dar cabo de todos eles. Após os acontecimentos dessas duas sequências, Ezio, durante todo esse tempo, reuniu todas as páginas do Códice, conseguiu a armadura de Altair e já tinha todas as páginas traduzidas por Leonardo da Vinci. Usando sua visão de águia, Ezio manipula as páginas de tal maneira que ele consegue formar um mapa, e ao pôr a maçã do Éden num pedestal, o artefato emite alguns pontos nesse mapa, provavelmente indicando templos da primeira civilização espalhados pelo mundo.
Ezio observa que um desses templos fica em Roma, e é neste momento que os assassinos percebem que Rodrigo Borgia se tornou papa para ter acesso à câmara mencionada nas páginas, e que ele possa estar com o segundo fragmento, o cetro papal, que nada mais é do que um cajado do Éden, um fragmento poderosíssimo da primeira civilização, que agora estava nas mãos dos inimigos. Muitos anos já haviam se passado e Ezio, no ano de 1499, já tinha 40 anos de idade. Ezio viaja para Roma e adentra uma das capelas do Vaticano, que é onde o Papa, o Rodrigo Borgia, está com o cajado do Éden. Ezio adentra a capela e pega o Papa desprevenido, mas o mesmo usa o poder do cajado e escapa do golpe do assassino. Rodrigo Borgia, com o cajado do Éden, e Ezio Auditore, com a maçã do Éden, se enfrentam bravamente dentro da capela. Rodrigo leva melhor na batalha e esfaqueia Ezio, tomando para si a maçã do Éden. Ezio levanta e vai atrás do seu alvo, e depois de acionar alguns mecanismos dentro da capela, Ezio adentra uma câmara subterrânea da primeira civilização. O assassino encontra seu alvo desesperadamente tentando abrir a cripta com o poder do cajado, e após isso, o enfrenta mais uma vez. Desta vez, Ezio sai vitorioso e imobiliza o Papa, mas vendo que sua morte não traria sua família de volta, o assassino deixa seu alvo vivo. Mine! I am the prophet! You never were. Get it over with, then. No. Killing you won't bring my family back. I'm done. Nulla è reale. Tutto è lecito. Requiescat in pace. Usando o poder do cajado, Ezio abre a cripta e entra numa sala da câmara que estava dentro da câmara. Ezio entra nesta sala e dentro dela aparece um holograma de uma mulher chamada Minerva, uma mulher da primeira civilização. Observe. Greetings, Prophet. It is good you have come. Let us see it, to give thanks. Ezio pergunta quem ela é e o que ela é, mas Minerva diz que não queria falar com ele, mas sim através dele. Minerva queria falar com Desmond. Minerva explica a Desmond que os seres humanos foram criados por aqueles que eles chamam de primeira civilização e que ambas as raças conviveram juntas há muitas eras, até que os seres humanos se rebelaram contra seus criadores e uma guerra entre as duas raças aconteceu, até que uma explosão solar atingiu a Terra, destruindo tudo no planeta e reduzindo drasticamente a população. Os poucos seres humanos sobreviventes da catástrofe conseguiram repopular o planeta com o tempo, enquanto a primeira civilização desaparecia aos poucos. Por falta de compreensão ou conhecimento, os seres humanos passaram a endeusar os seres da primeira civilização, originando as religiões e os deuses através de suas imagens. Minerva avisa que dentro de poucos meses uma segunda explosão solar acontecerá e que Desmond precisa evitar isto, encontrando outros templos e artefatos daqueles que vieram antes, e que eles deveriam ser rápidos, pois o tempo é curto e os templários ficariam em seu caminho. Após isso, Minerva diz que a mensagem foi entregue e que tudo dependia de Desmond. Ezio pergunta quem é Desmond, mas o holograma da mulher desaparece. It is done. The message is delivered. We are gone now from this world. All of us. We can do no more. The rest is up to you, Desmond. What? Who is Desmond? I don't understand. Please, wait. I have so many questions.
E então a memória é finalizada. Desmond é desconectado do ônibus e orientado pelos assassinos a se preparar para fugir, pois a Abstergo os havia encontrado. Desmond ganha uma Hidden Blade e, junto com Lucy, enfrenta alguns guardas da Abstergo liderados por Warren Vidic. Vidic consegue escapar e os assassinos fogem também em seguida. E esse é o final de Assassin's Creed 2. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo explicando a história completa de Assassin's Creed 2. Eu fico muito feliz por você ter assistido esse vídeo até aqui, e eu espero que que você tenha entendido tudo que foi explicado nesse vídeo. Eu peço desculpas também por se eu deixei de explicar alguma coisa, se eu deixei de falar alguma informação, se eu acabei deixando passar batido algum acontecimento, algum fato que merecia ter sido dito aqui nesse vídeo. E eu sei que ainda falta muita coisa a ser explicada sobre esse jogo, porque tem os mistérios dos enigmas, tem o mistério do indivíduo 16, falta falar sobre o ônibus 2.0, os novos personagens que são introduzidos aqui nessa franquia, e muita coisa, pessoal, não só também da história fora do ônibus, mas também da história do Ezio, da Irmandade dos Assassinos, do Altair, das páginas do Codex, da primeira civilização, muita coisa. Mas em breve eu estarei postando vídeos referentes à história desse game, como se fosse uma espécie de complemento do que já foi explicado aqui nesse vídeo. Então, pessoal, desde já eu já agradeço a você também, não só por ter assistido até aqui, mas por estar acompanhando o canal. Em breve eu irei postar outros vídeos contando a história de Assassin's Creed 2 e como essas informações se interligam nos outros jogos, nas outras mídias e tudo mais. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui, que tudo dê certo para você, um grande abraço, força, abraço e até o próximo vídeo, galera. Então, fui!